Frases que Lutero deixou eternizadas, e uma delas sobre casamento. Ele diz que 1 ano de casamento lhe santificou mais do que 10 anos de monastério. Então, casamento realmente é a faculdade do caráter. Casamento trabalha a personalidade um do outro. Casamento, ninguém casa para ser feliz. Quem casa para ser feliz está se separando com 3 meses, com 4 meses. Mas o casamento que perdura é aquele que a pessoa entende que a sua responsabilidade é fazer o outro feliz e não buscar a felicidade própria. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu queria, tem como colocar um fundo musical? Eu sou meio que Davi, só com um fundo musical. Enquanto o pessoal vai organizando isso aí, eu agradeço a Deus por estar aqui de volta. O pastor João, o Senhor nos apresentou em um encontro, né? Nós fomos lá para falar sobre libertação. O Senhor tem nos dado algumas poucas experiências dentro dessa área. Assuntos pesados, assuntos que diz respeito à realidade da igreja hoje, não é? Porque as pessoas entregam a vida para Jesus e precisam aprender a lidar com tudo aquilo que a sua alma angariou de bagagem durante toda a vida, não é? E Deus, ele tem algumas rotas que não é de tanta visibilidade quando você entra por elas, que são 2 rotas: redenção e remissão. E isso aí tem feito com que muitas vidas engasguem na sua vida, no desenvolvimento da sua vida espiritual, porque redenção fala do perdão de Deus ao pecador. É como Isaías fala, que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Mas existe a remissão. A remissão é quando a gente aprende a ter responsabilidade com a nossa vida. Aprende a ter responsabilidade com o que nós geramos. Não é uma pessoa que durante toda a vida viveu uma vida de, vamos colocar a grosso modo, de bandidagem, com tantos crimes, e de repente lá no presídio ele se converte, ele chega para o juiz e diz: Senhor juiz, eu agora me converti, sou uma nova criatura em Cristo, meus pecados foram pagos, estou perdoado por Deus, o Senhor pode me soltar amanhã? É até ridículo pensar assim, né? Então na vida espiritual tem essa mesma forma. Então sempre assuntos muito bons, porque nos colocam no trilho da nossa real condição de vida. Mas quando me foi feito o convite para hoje, a gente não tem tanto hábito. A gente ministra na nossa casa, a igreja, eu pastoreio a igreja Família Macred. Macred significa Ministério Apostólico Cultura do Reino de Deus. Tem toda uma história, está aí minha esposa. Estamos caminhando para os 17 anos de casados. Estão aqui os filhos da fé: Franklin, Raquel, Adriana e Gil Gleides, minha filha Renata, que eu pedi para vir para registrar isso que o Senhor tem nos falado. Essa palavra de hoje, que nós vamos passar da parte de Deus, eu queria que você desse muito valor que você vai ouvir. Não pelo sacrifício como ela nasceu, porque tem pastor que, para ministrar, claro, eu acredito que o resultado ele demonstra que o caminho, os frutos mostram o teor da árvore. Mas tem muitos que, qualquer que seja o evento, corre para a internet, faz o copia e cola e ministra. E o que importa é pregar. Eu sempre digo para Deus que tudo aquilo que Ele fez na minha vida, eu sou um devedor do Senhor. Cada um tem um testemunho aqui muito forte em Deus, e é isso que Ele faz, está firme até hoje. Mas quando Deus me chamou para o ministério da palavra, na minha família não tem ninguém que é evangélico, muito menos pastor. Eu não tive tempo de escolher ou não o ministério, porque me converti aos 20 anos na Igreja Batista. Aos 22 anos já estava no campo missionário, como missionário do campo. Não me pergunte, que eu não sei te explicar.
Porque com 10 meses de convertido eu já era professor da escola bíblica dominical, da sala de jovens. Com 2 anos já estava pastoreando a igreja no campo. Não me pergunte que eu não sei te explicar. Eu só vejo que Deus ele quis fazer e ele fez e acabou. Tá? A nossa igreja que pastoreamos hoje, ela tem 15 anos. Nós começamos eu tenho 42 anos. Começamos a igreja lá muito jovem, com a família, com 5 pessoas. Hoje Deus tem nos abençoado, estamos em mudança até de plataforma. Então eu sempre levei com muita seriedade o chamado que Deus me deu. Então essa palavra que você vai ouvir hoje, eu não gosto de vou pregar no sábado lá na igreja do curado. Mas já tem uma pregação pronta no iPad, deixa lá. Não, uma palavra para quarta-feira, culto de ativação profética, uma palavra para o culto das maravilhas, uma palavra para esse culto de casais. Então essa palavra que você vai ouvir, nós começamos a escrever ela ontem, era mais ou menos 11h30 da noite, e quando eu vim dar um ok, fechar e dar graças a Deus, já eram 4 horas da manhã. E aí como é que eu preparo o teu coração para ouvir essa palavra? Da mesma forma como Jesus disse. Ele disse que nós temos que ser como crianças. O que mais atrapalha o sobrenatural de Deus alcançar a nossa vida não é o que a gente não sabe, mas é o que a gente sabe demais. É o que a gente sabe que atrapalha o mover de Deus. Então quando você ouve uma palavra e entende que você está aqui nesta noite por causa de tudo que Deus preparou aqui, ao sair daqui você vai pegar a tua personalidade e vai colocá-la na cruz. E você vai saber que daqui para frente o que Deus quer para mim é aquilo que eu ouvi, é aquilo que eu cantei, é aquilo que eu orei, é aquilo que eu adorei. A gente elimina o nosso eu para que Deus possa mover as suas águas. Você vê uma criança acredita que um super-herói é aquele que usa uma toalha nas costas e põe a roupa íntima, a peça íntima, a cueca por cima da calça. Criança acredita nisso. Criança, como é que a gente subtrai isso da vida espiritual? Quando se fala de regeneração, transformação de coração, novo nascimento, só se assimila literalmente e recebe aquele que enxergar essa palavra como uma criança. Fora isso, você vai entrar com as suas conjecturas e isso tudo vai atrapalhar o que Deus quer para você. A partir do momento que eu digo assim, será? Acabou. Acabou. Mas eu ouvi a palavra do Senhor, eu creio. Então, abra a tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, eu digo, meu Deus, a gente fala sobre tanta coisa, mas eu não me recordo de ter sido chamado para ministrar em algum lugar sobre relacionamento, sobre família, não me recordo. Lucas 15, do versículo 8 ao versículo 10. Lucas 15, do 8 ao 10, diz assim a palavra. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontrar, chama as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Anjos diante de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Que o Espírito de Deus conduza o nosso entendimento para a glória de Deus Pai. A gente vê que Jesus ele constrói uma parábola que pode ser analisada de diversas perspectivas. Pode ser uma palavra missionária, pode ser uma palavra evangelística, e aqui tem tantas pessoas com dons maravilhosos que poderiam e têm revelações tão profundas quanto. Mas quando eu pensei e orei, perguntando a Deus, que palavra para essa noite, o Senhor me deu, quem gosta de anotar tema, anote aí, o poder ou o valor de uma dracma perdida. Aqui, o exemplo é uma mulher, presume-se
que a mulher é mais atenciosa, mais cuidadosa, tem mais desenvoltura e mais precisão para procurar uma coisa que se perde, só sossega quando acha. E por isso que eu acredito que Jesus colocou a imagem de uma mulher. Perdeu, ela tinha 10 dracmas, perdeu uma para tudo. Acende a luz, pega a vassoura, vamos fazer uma faxina aqui, só quando essa dracma for achada é que eu vou parar. Achei, glória a Deus, aleluia. Chama as vizinhas, chama as amigas, porque achei a dracma que estava perdida. Então a gente vê que a dracma, ela era uma moeda que significava um valor monetário na Grécia, no tempo. Então essa mulher, ela tinha 10 dracmas, o que significava que ela tinha 10 valores. Ela tinha valores. Perdendo uma moeda, ela estava perdendo um valor. E hoje as perdas mais significativas, mais relevantes, mais impactantes, a que tem ecos eternos, são aquelas que acontecem não fora, mas dentro de casa. Vão se perdendo valores dentro de casa, e a gente tem visto hoje, a sociedade ela geme com a geração que está se perdendo, e alguns sem visão para isso, coloca a culpa no poder público, dizendo que não tem planejamento público para uma geração que se droga, que se prostitui e tantas coisas que vão por aí. E a gente não consegue enxergar que nós estamos vivendo uma consequência de perdas consecutivas de valores. Casamentos descartáveis, relacionamentos que não se observam detalhes, vão se perdendo valores e não se para, acende a luz, até a gente achar ninguém se mexe. Então, queridos, qualquer sucesso de fora para dentro nunca terá o mesmo significado quando o sucesso é de dentro para fora. E aí a gente pode ver, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, veja o que é que o apóstolo Paulo fala. 1 Timóteo 5, 8. Quem achou pode ler aí na sua voz, Maranata FM 103,9. 1 Timóteo 5, 8. Devagar, sem empurrar. Já aqui, vou ler aqui para todos. Diz assim: se porém alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, vitória do lado de fora tem um impacto, mas vitória do lado de dentro, a situação é completamente diferente. Então não adianta ser um campeão fora de casa e ser um perdedor dentro. Não adianta ser um herói de guerra fora, porém ao entrar em casa e tirar a farda, o que se vê é lepra. Deus não quer que sejamos heróis fora e perdedores dentro. Deus quer que sejamos campeões fora e heróis dentro. E hoje a gente vê, como falamos anteriormente, a gente vive num tempo de casamentos denominados descartáveis, família sem base, não se tem por quem lutar, jovens que, sem entrar no campo da libertação, mas só pincelando ele, nós nos deparamos de forma comum com homossexuais lutando pelo direito de ser reconhecido como família e casar, heterossexuais não querendo casar mais. Vivemos numa geração de uma indústria do aborto, uma geração de homens acima de 40 anos completamente dominados pela síndrome de Michael Jackson, o bebê que não cresceu. E é comum ver homens dessa faixa etária vivendo só, ou morando com os pais, e a gente não consegue entender o porquê disso acontecer. A gente pega e joga a culpa e a responsabilidade, e com total razão, nas decisões da pessoa,
mas a gente não estuda a linhagem, não estuda a bagagem que foi feita. Você vê que a medicina, em alguns pontos, ela está muito mais avançada do que a igreja. Você chega a um determinado médico para falar sobre alguma coisa que você está enfrentando, dependendo do nível de experiência do médico, ele vai perguntar para você: alguém na sua família tem isso? Seus avós, seus pais? Para começar a estudar a hereditariedade daquela enfermidade. E tem situações que visitam a nossa história, visitam o nosso casamento, visitam a nossa família, e que nós não abrimos os olhos para enxergar que é algo muito mais pesado do que o hoje. E aí os valores vão sendo perdidos, as dracmas vão se perdendo, não se tem a iniciativa de se acender a luz e se buscar para ver o que está acontecendo. E qual é o resultado? Resultados são famílias descartáveis sem base. Falam que a cada 3 casamentos, um dá certo. E queridos, infelizmente, se tiram esses números de dentro da igreja. Casamentos novos, que não são treinados, não são orientados, não tem um mergulho na palavra, não tem um mergulho na descoberta do Senhor, da regeneração, do novo nascimento, porque tem tanta alma, tem tanta mente, tem tanto raciocínio, tem tanto eu, que a família hoje está sendo degradada. Então, quais são os valores que estamos perdendo na construção da nossa casa? Eu queria conversar com você sobre alguns valores, algumas dracmas que, semelhante a Lucas 15, nós precisamos, se perdemos, acender a luz e voltar a procurar. Abra a tua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 8. Eclesiastes 4, a partir do versículo 8. Vamos ver algumas dracmas que possam ter caído, e talvez o Senhor esteja acendendo a luz para você hoje, para mim, para todos nós. 4, 8. Do 8 ao 12. Diz assim: há um que é só, não tendo parente, não tendo filho nem irmão. Contudo, o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. Ele pergunta: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso também é vaidade e enfadonha a ocupação. Então melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta e levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Assim disso, se 2 dormirem juntos, eles se aguentarão. Mas como um só se aguentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Então, a primeira dracma que nós poderíamos conversar nessa noite seria uma amizade na perspectiva de tratamento. O que um relacionamento, quando a gente se casa, quando a gente está construindo uma família, um primeiro valor que está sendo bombardeado pelo diabo no meio da família: amizade na perspectiva de tratamento. Quando o Senhor falou isso comigo nessa madrugada, eu comecei a lembrar, porque eu tinha perguntado como é o nome dela? Já esqueci. A Cibele, se tinha algum tema, e como ela citou Cantares, que é quase que praxe para esse tipo de evento, eu digo que bênção, porque a coisa papai está conduzindo pelo lado certo. Então, o interessante é que quando você começa a ler Cantares, você vê que é um livro de poesia oriental, cuja mensagem não está explícita, a mensagem está implícita. No livro de Cantares, alguns estudiosos chegam até a questioná-lo no canon. Qual o teor de santidade que se fala em Cantares? Porque é um livro que fala até da sensualidade. Um nível de relacionamento bastante envolvente.
Um homem que fala palavras bonitas para a mulher que responde com palavras de amor. Vamos ler juntos ele? Você está em Eclesiastes, você vai pular só algumas folhinhas. Cantares, capítulo 2, Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Veja que coisa linda. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amada entre as donzelas. Qual é a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Quer dizer, aqui é uma troca de carinho, de palavras que massageiam o coração do outro. Capítulo 4, pule aí. Capítulo 4, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Continuando aqui, esse Love Gospel. Veja que coisa linda. Tiraste-me o coração, minha irmã, minha noiva minha. Tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com colado o teu pescoço. Que belos são os teus amores, ó irmã minha, noiva minha. Quão melhores são os teus amores do que o vinho, o aroma dos teus bálsamos supera todas as especiarias. Favo de mel manam dos teus lábios, minha noiva. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Opa! O negócio aqui começa a esquentar, né? E o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, noiva minha, manancial fechado e selado. Quando a gente pega essa troca de amor escrita, a gente vê que é um relacionamento bastante afinado. Quando a gente lê esse capítulo 4, nós vemos que ele, ou todo o capítulo, todo o livro de Cantares, uma base há para todo esse relacionamento cheio de amor: fidelidade. Versículo 12: jardim fechado és tu, amada minha, noiva minha. Isso fala de restrita, de um coração fiel, fechado para todos, aberto somente para a aliança. Agora, uma coisa me chamou a atenção, pastor, é quando ele, no meio desse amor, ele chama irmã minha. Cantares 8:10, deixa eu ler mais um texto aqui, ele diz assim: eu sou um muro, aqui ela falando, eu sou um muro, e os meus seios como suas torres. Ó, o negócio à paz. Não é só ele não, viu? Ela também é. Meus seios são como torre. Assim tornei-me aos olhos dele, como aquela que traz prazer. Então a gente vê que essas palavras expressadas por ela e por ele são dignas da confiança do seu amado. Ou seja, para ter acesso a mim, diz ela, não é fácil. Eu sou uma muralha, meus seios são a torre de vigia. Não é fácil. Isso fala de uma postura séria. Isso fala de confiança que o seu amado tem nela. Pode confiar em mim, meu amado. Eu sou uma muralha. Agora, só em relação a ele que ela diz: meus seios como a torre, e eu sou o prazer do meu amado. Aqui ela diz, aqui o texto diz, jardim fechado. Quando a gente olha para a família hoje, a gente vê que é uma área muito bombardeada pelo diabo. E algumas fecharam esse jardim tão bem fechado, que até hoje tem dificuldade de abrir. E é uma grande problemática na vida de um casamento cristão, é esse assunto intimidade. Nós não vamos entrar tão a fundo, porque tem alguns aqui que Deus ainda está agindo com misericórdia, por favor, e chegará o tempo. Mas aí a gente vê que é uma das áreas que o diabo tem bombardeado muito. Hoje em dia é comum dentro dos casais qualquer coisa barrar a intimidade de um casamento.
onde a Bíblia fala que os dois não devem se privar um ao outro, a não ser por consentimento mútuo ou por oração, mas isso não por muitos dias. Aí eu acho interessante quando é dito assim: para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Parabéns, pastor João. Discípulos afiadíssimos. O que é incontinência? Incontinência é ato ou efeito de não se conter. A mulher ou o homem trava, o diabo levanta uma Dalila lá fora, o diabo levanta uma situação lá fora. Daqui a pouco o pastor João ore por minha vida, minha casa. Meu Deus do céu, como foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Nós temos aqui vários testemunhos de pessoas que você conhece, de como o diabo se andou num casamento por causa da brecha na vida sexual. Então a gente vê que em relação a essa questão do jardim fechado, não leve muito isso à risca não, porque tem alguns que fecham o jardim, tem dificuldade de achar a chave, e aí o negócio fica pesado. Claro que aqui não acontece essas coisas, mas lá na igreja que pastoreio eu conheço logo, porque o irmão entra já pela paz do Senhor, graça e paz ou shalom, independente de como se cumprimenta. Paz do Senhor. O negócio tá. O menino passa. Cadê os pais desse menino? Cantou um louvor. De novo essa música, parece que o Deus está arranhado. O pastor prega. Ixi, de novo essa palavra. Uma hora, pastor. Mas quando o negócio está bem resolvido, shalom! Paz do Senhor para todos! Já sabe logo. O negócio está certinho. Menino passou, menino feliz. Deus te abençoe. O louvor canta. Eita, essa canção, eu vim aqui só para ouvir essa canção. Quando o pastor começa a pregar, esse é meu pastor. O pastor diz que Deus nos abençoe. Já? Está tudo certo. Isso, brincadeiras à parte, é uma quebra de princípios. Quando se quebra um princípio, o diabo visita aquela casa. Quando se quebra um princípio, é mesmo quando eu pegar a chave da minha casa e dizer assim: olha, Rei Léo Benachá, Lúcifer, Satanás, cão, o nome que você quiser dar aí. Pega aqui e visita aqui esse negócio. Eu não vou nem falar sobre a questão de você abandonar o teu leito, porque aí você deixou. Quando a gente tem noção de batalha espiritual, a gente fica. Quando a gente sai do nosso lugar, você não sabe que tipo de demônio é liberado para tomar posse do teu leito. Então sai da cama, vai dormir ali, vai dormir acolá, não sabe o que é que está fazendo para casa. E o negócio vai engasgando cada vez mais, mas vamos pular porque tem jovens aqui. Outro dia talvez a gente venha e toque mais a fundo nesses pontos. Então a gente tem que ver que nesse livro de Cantares a gente deve perceber que as bases que fortalecem o amor é a fidelidade. Só que olhando para o livro não para por aí. Ele diz assim no versículo 12 de Cantares 4: jardim fechado és tu, noiva minha, irmã minha. Então entendam o seguinte: não basta ser fiel, é preciso ser amigo na perspectiva de tratar o outro. É uma dracma que se perde com muita facilidade na nossa casa. Antes de casar, abre porta para ela entrar. Boa noite, no início do casamento, só dormia de rostinho virado um para o outro. Oh, é tão lindo, velho. Rostinho virado um para o outro. Se não tiver, tá com raiva de mim. Mas o tempo vai passando e vai se perdendo o com licença, vai se perdendo o bom dia, vai se perdendo o muito obrigado, vai se perdendo o perdão. Isso é uma dracma. Aquela mulher tinha 10 valores, ela perdeu o primeiro. Ela disse: epa, para tudo, acende, tem que achar esse valor. Muitos só param para procurar valores quando já perdeu muito mais da metade.
quando já se roubou das emoções até a motivação de continuar casado. A gente não vai citar nomes, mas infelizmente na música gospel brasileira está difícil você achar um ou outro que tem um talento de nação e de nações que já não vá no terceiro casamento. Porque o sucesso do lado de fora, ele é muito escorregadio. Então, tem sucesso a guerra aqui. Lembra do início da administração? Deus não me quer alguém campeão fora e leproso dentro. Deus me quer um campeão dentro e um herói fora. É isso que Deus quer. Só que é aí onde mora toda a complicação que vai exigir de nós. Vai exigir da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa regeneração, do nosso entendimento de Deus e do que é que Deus representa para nós. Então alguns, já que fidelidade é a sustentação desse livro de Cantares, pastor, mas eu nunca traí minha esposa desde que nós nos casamos, nunca traí. Mas nunca traiu, mas há uma ignorância terrível. Perdeu-se aquilo que a gente falou, com licença, por favor, obrigado, perdão. Os valores vão se perdendo, as dracmas vão caindo e a gente não vai acordando de que isso aí, lá na frente, vai nos fazer falta, principalmente no que diz respeito a filhos. Então, quando falamos em amizade, na perspectiva do tratar o outro, falamos em solidariedade. Aí eu lembro de Cantares capítulo 4, verso 10. Se um cair, o outro levanta. Melhor serem dois do que um. Filhos, amigos, servos do Senhor, entenda que amigo que Deus colocou para a tua vida, esposa, marido, pai, mãe, irmão, é aquele que vai ficar quando todos forem embora. É aquele que vai ficar. Isso aí vai exigir respeito, vai exigir companheirismo. Aí eu lembro que o apóstolo Paulo, ele direciona as mulheres a respeitarem, a reverenciarem seus maridos. Mas a palavra submissão chega a dar um arrepio na pele. Mas entenda que quem falou em submissão não foi o homem, foi Deus. Então quando a mulher se submete, quem protege ela é Deus. Porque você não está sendo submissa ao homem simplesmente, você está sendo submissa ao Deus que disse a você: seja submissa que eu lhe protejo. E aí a gente vê reverenciar e respeitar o marido. O apóstolo Pedro, ele direciona os homens a tratar suas esposas com dignidade de um vaso frágil. O apóstolo Paulo, ele direciona os filhos a um respeito e honra aos pais, e aos pais fala a fim de não provocar ira aos filhos, mas criem na disciplina e no temor do Senhor. Quer dizer, na Bíblia tem todas as direções para se ter uma família saudável. Então respeito, ele gera respeito. É uma semeadura que vai gerar uma colheita. E entendamos que relacionamento vem antes das regras. Porque é muito fácil a gente dizer para a esposa e para o marido o que é que gosta, como é que eu quero ser tratado, como é que eu quero que você faça aquilo, como é que eu gosto de fazer isso. A mulher fala com o marido fala com a mulher. Mas antes das regras vem o relacionamento. Antes das regras vem a amizade. Antes das regras vem a cumplicidade. Antes das regras vem a empatia, que todos os dias o diabo vai tentar criar para destruir o teu casamento. Porque a aliança que você fez com o teu marido no altar, você recebeu uma palavra sacerdotal no final, dizendo até que a morte os separe. Como é que eu vou viver com uma abençoada dessa? Como é que eu vou viver até que a morte os separe com um abençoado desse? Até a aliança de ouro, você vê que o negócio hoje está tão complicado que o pessoal está mudando o material da aliança. Estão botando qualquer coisa, estão botando alumínio, qualquer coisa. Não entende que o ouro tem um significado profético. O ouro, quanto mais fogo no ouro, mais limpo ele fica. O que é o fogo no ouro para limpar o ouro? São os desentendimentos cotidianos. É aquilo onde eu descubro que as coisas não devem ser simplesmente como eu quero,
mas são como nós queremos. Por que não tem emenda? Porque é uma aliança, um concerto que é feito dos dois com Deus, não é de um com o outro. Porque por entender que um homem no dia do casamento faz uma aliança com uma mulher, ele diz: eu não suporto mais ela, eu não suporto mais ele, divórcio. Aí a Bíblia diz que Deus odeia o quê? Aí por causa do coração o homem vai e se levanta contra Deus. Então, se não há uma construção de amizade, como eu posso até ter um referencial para os meus filhos? Porque entenda o seguinte: amizade com os filhos é resultado de uma construção. Se não há essa construção, nunca se abrirão com você. Não há verdadeira intimidade sem que se haja uma verdadeira relação de amigos. Isso aí é a base do amor. Então todos os relacionamentos têm tempestades, mas o que lhes mantém de pé é a amizade. Alguns pensam que é o sexo. Não é. É a amizade. Ah, mas nunca foi assim, porque você não descobriu. Porque Deus, ele não sustenta o teu casamento por causa do sexo. Deus sustenta o teu casamento por causa da amizade. Mas não tenho. Então descobre, abençoado, porque foi uma dracma que perdeu. Acende a luz. Pega a vassoura. Vai atrás. Porque dentro do relacionamento você tem a pessoa, seu marido, a esposa, o pai, a mãe, os irmãos. Dentro do relacionamento você tem a pessoa que você pode contar nas horas mais difíceis da tua vida. E eis aí um alvo a ser desenvolvido. Eis aí um alvo a todos nós desenvolvermos. Bem-aventurado é o homem que tem uma esposa que antes de qualquer coisa é uma grande amiga, que nos momentos de abandono da vida ela está ao seu lado e ela lhe diz, quando percebe que o marido está aflito, quando percebe que o marido está acuado, ela lhe diz: põe a cabeça aqui no meu colo. Bem-aventurado é o homem. Como também bem-aventuradas são as mulheres que não têm apenas um homem que ama apenas o seu corpo, sobretudo tem um homem que sabe amar a sua alma e diz para ela fora do quarto: pode contar comigo. Então são as bem-aventuranças que vão se perdendo como dracmas. A amizade na perspectiva do tratar o outro. Então não basta ser fiel, é preciso ser amigo. É por isso que o diabo investe tanto para gerar as antipatias da vida entre a gente, entre a família. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diga para ela: não basta ser fiel, é preciso ser amigo. Um outro valor que estamos perdendo na família é o amor sacrificial. Essa declaração de amor aqui, ela está muito banalizada hoje. Quando a gente ama tudo, se perde o verdadeiro significado da palavra. Hoje eu amo muito o meu carro, eu amo muito minhas joias, amo muito meu gato, amo muito meu cachorro, amo muito o seu... E foi se perdendo os valores, porque não vai se entendendo o que é que Deus quer quando institui a palavra amor. E olha que não estou falando aqui do amor eros, não estou falando aqui do amor erótico, não estou falando aqui do amor filéu, do amor filantrópico. Estamos falando aqui do amor ágape, daquele que fundamentou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor sacrificial, investindo literalmente em quem amava. Agora, tem uma questão que fica no ar dentro de um casamento. O que é mais difícil? Se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo, ou amar a esposa como Cristo amou a igreja? O que é mais difícil? Nós precisamos entender que Deus, Ele coloca uma palavra espiritual na boca da igreja como uma rota a ser seguida, que é o perdão. A gente precisa aprender que todos os comportamentos que nos levaram a bater de frente com esses conceitos, é preciso ser resgatado. É preciso ter ali um pedido de perdão. E a gente vê que dentro dessa ótica que Deus estabelece,
A igreja ela está tão afastada que o teor bíblico se transformou num padrão muito elevado de amor, quase que impossível de ser alcançado. Mas por quê? Porque Deus mudou? Não, a igreja saiu da rota. É fundamental voltarmos para a rota. E é possível. É possível. Eu lembro que, abrindo um parentezinho rápido, eu estava ficando um pouco entristecido com muita coisa que eu estava vendo por aí. E, meu Deus, e agora com o povo brigando por títulos, por patentes, dentro de igreja, fora da igreja, nas reuniões, e eu ficando triste com aquilo, porque sempre busquei em Deus, literalmente viver como uma criança, rasgando a madrugada para subir monte, madrugada, pegar ali minha garrafinha d'água, subir com alguns discípulos sozinho, levar a barraca, pedir a bênção à minha esposa, passar 1-2 dias lá no monte, só para estar voltado para o Senhor, ouvindo Deus. E quando voltava, via aquela coisa toda, eu digo, meu Deus. E o Senhor me permitiu conhecer uma turma muito louca, e me levou para uma escola em Palmas, Tocantins, chamada Escola do Sobrenatural. São 21 dias em Palmas. O primeiro nível da escola, você passa 7 dias no monte, num jejum só na água. Sobe no domingo, na madrugada do sábado para o domingo, e desce no domingo pela manhã da semana seguinte. Só na água. Pastor, e ninguém morre? Não morre para si mesmo. Se alguém passar mal, lá tem apóstolos, pastores que são médicos, dão todo suporte. Mas presume-se que quem vai para um lugar desse não quer brincar com a fé. Depois que você desce do monte, as outras 2 semanas para completar os 21 dias são na chácara chamada Casa do Sobrenatural. O segundo nível da escola, eu voltei desse segundo nível no início desse ano. São 21 dias só na água. 3 semanas só tomando água. Tem pão? Não. Tem suco? Não. Só água. Perdi 10 quilos. Mas também entendi que perdi tudo aquilo que eu precisava perder para viver a vida que tenho com Deus hoje. Então a gente entende, quando a gente vê o padrão que Deus estabelece para o que a gente está vivendo, e a gente imagina, não tem a menor condição. Claro que tem. Cortar a própria carne para voltar ao princípio de tudo. Cortar a própria carne e voltar ao coração de Deus. Colocando a minha vontade de lado, entendendo que para salvar meu casamento, eu preciso perder para ganhar. Eu preciso perder na minha moral, perder na minha personalidade, para colocar o diabo chorando, porque enquanto eu estou ganhando e minha casa está se destruindo, o diabo está fazendo festa. Amém? Amém. É uma noite tão gostosa. Pedir essa palavra madrugada a Deus, digo, Senhor, que não seja o gelo na chapa quente, mas eu sinto que é o que Deus quer para a sua igreja, principalmente para as famílias. Então a gente vê que há uma parábola que nos ajuda nesse entendimento. Abra a tua Bíblia aí rapidamente, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 37. Uma parábola bem conhecida, mas eu acredito que isso aí vai mostrar para nós uma dracma que está sendo perdida, ou entender isso, né? Do versículo 30 ao 37 de Lucas 10, diz assim: respondendo-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o no meio morto, ou quase morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo-o passar um distante, vamos adiantar, passou sacerdote, passou levita, pessoas que presumia-se que tinha toda a autoridade e patente para ajudar aquele homem, pessoas que pregavam sobre fé. Então a gente vê que dentro desse texto aqui, você pode ler e guardar, ou ler na sua casa novamente, nós temos 4 leis impostas dentro desse capítulo 10 de Lucas: a lei da selva, a lei do descaso, a lei do mau exemplo
e a lei do amor ao próximo, que foi a grande lição que Jesus deu. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com a questão do casamento? Vamos entender direitinho. Primeira lei da selva, que são a questão do roubar, bater, deixa quase morto no meio da pista. Essa lei da selva representa tudo aquilo que dentro da nossa casa nós lutamos e nos degladiamos sem se importar que o outro fique ferido ou caído. É a lei do mais forte. O mais forte sobrevive. Não importa se ficou ali no chão, não importa se ficou caída, ferido ou caído ou ferido. Para ganhar, não importa se a família esteja perdendo os seus valores, cônjuge ferido, caído, quase morto à beira do caminho. Então, queridos, infelizmente, essa é a lei que prevalece em muitas casas, se degladiando a lei do mais forte. A lei do descaso é a que representa a indiferença nas oportunidades que Deus dá para ser bênção para o outro. Deus dá. Pessoas passaram ali completamente indiferentes com quem estava caído. Então a gente vê, eu lembro muito da oração do Pai Nosso, no versículo 12, mais especificamente falando, quando Jesus diz assim, ele nos ensina o Pai Nosso, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas. Esse coral está feio, está feio. Olha lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ótimo. Quando eu olho para essa lei do descaso, meu coração só queima nesse texto. Por quê? Porque o que Jesus ensinou no Pai Nosso é que o crente ele peça a Deus que perdoe as dívidas dele, assim como ele perdoa a dívida do irmão. Então, se eu não suporto olhar para a cara dela, Deus não suporta olhar para a minha cara. Se eu não suporto sentar com ele à mesa, Deus não suporta sentar comigo à mesa. A lei do descaso. Vamos seguir. A lei do mau exemplo. Essa aqui é uma espinha. Porque nessa lei do mau exemplo, quem passava por ali? Sacerdotes, levitas, pessoas que tinham coração bom para isso. Mas a gente vê que essa lei do mau exemplo, ela representa o buscar nos erros dos outros justificativas para racionalizar seus próprios erros. Onde eu vou errar porque ele errou, eu vou errar porque ela errou, eu não suporto, e eu agora pego a minha explosão, agora eu pego a minha personalidade e justifico toda a bagaceira que eu vou fazer daqui por diante por causa do erro dele, por causa do erro dela. Então a gente vê essa lei do mau exemplo. E queridos, dentro de muitas casas existem verdadeiros caçadores de erros para justificar os seus próprios erros. Então isso são dracmas que vão se perdendo. E que o Senhor quer dizer o que para nós? Para tudo hoje, acende a luz, pega a vassoura, organiza tudo, acha a dracma, porque Deus quer fazer com que esses valores eles voltem ao centro da sua família. Principalmente famílias que se chamam pelo seu nome. E aí, a gente vê aqui nesse caso, Jesus dá uma lição na lei do amor ao próximo. Ele dá uma lição. Então repita comigo isso, em alto e bom som. Minha casa tem que ser. Minha casa tem que ser. Esse coral pode melhorar. Minha casa tem que ser. Minha casa tem que ser. Lugar de cura. E eu quero ser um agente de Deus para a cura da minha família. Se você acha que isso é verdade, dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele já registrou tudo, já bateu o ponto, já está tudo certo. Já está tudo certo. Um outro valor que está sendo roubado na nossa casa, na nossa vida, é um tempo de qualidade. Lá em Deuteronômio 24, verso 5, para quem gosta de anotar, há um princípio de Deus estabelecido através de Moisés, que quem se casa não vai à guerra. Se casou, passa um ano livre. O texto fala isso. Um ano livre dentro da sua casa. Olhando rapidamente para esse texto, o que é que um ano representa?
Um ano representa um tempo. O que é que quer dizer quando ele disse para Moisés um ano livre? Esse livre significa qualidade. Então o que é que Deus espera para a família hoje? E qual é a dracma que hoje está sendo perdida dentro das casas? Tempo de qualidade que não se tem. Porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, e então o tempo vai passando. Há quanto tempo não saem para tomar um café da manhã? Há quanto tempo não saem para fazer um upgrade? Há quanto tempo não saem para poder dar uma caminhada? Então, tempo de qualidade é uma outra dracma que está sendo perdida. E quando ele diz assim, um ano na sua casa, o texto de Deuteronômio 24:5 fala isso. Um ano na sua casa. Essa casa aqui, ela diz, o texto diz, um ano na sua casa promovendo felicidade. Então qual é o papel que Deus espera para mim no tempo de qualidade da minha casa? É que eu seja um promotor de felicidade e não um perturbador da casa. E não um xerife ou a xerife da casa. Deus espera que haja um tempo de qualidade entre os casais. Mas que tempo de qualidade é esse, pastor? Um tempo de qualidade onde saiam, onde revivam, tornem-se a conversar, observar o que na casa está de brecha ou rachadura, onde não se parou para conversar, é briga. Briga no café da manhã, briga no almoço, briga na janta, briga até enquanto está dormindo, porque o camarada é sonâmbulo. Quer dizer, um negócio. E aí, querido, sabe o que é o gostoso disso? O gostoso é que, como são todos crentes, e essa palavra é para quem? Para crente em Jesus Cristo. Não falo crente como corporativista, evangélicos, falo crente de uma forma geral. É para todo aquele que crê em Deus. Então Deus está querendo trazer isso de volta. O ativismo, ele é um destruidor de consciência. Aí eu lembro de uma canção da pastora Ludmila Ferber, que ela canta assim: o ativismo tem roubado a nossa vida de oração, nos impedindo de ouvir a sua voz. É hora de voltar à mais profunda comunhão com Deus. Isso é uma grande realidade. Acaba com vida, acaba com o ministério, acaba com a família, acaba com tudo. Então o que é que Deus está colocando para a gente? Tempo de qualidade. Por exemplo, uma prática judaica, Shabat. O Shabat não é simplesmente um dia. O Shabat é um tempo de qualidade que Deus quer. O Shabat é um descanso. Um Shabat é um tempo que Deus quer a gente com Ele, concentrados, com o nosso coração voltados a Ele. E aí eu lembro, dentro de tudo isso, porque como pastor é difícil você gerir tudo isso, mas é completamente possível. Completamente possível. Eu lembro do doutor Miles Munro, que faleceu num acidente de helicóptero lá em Bahamas. Ele dizia, tem uma mensagem dele muito boa, que ele dizia assim: pastores, estamos vivendo um tempo de geração de pastores adúlteros. Mas não é um adultério da mulher estranha no motel, não é esse. É o adultério com a esposa de Cristo. Não ter tempo de qualidade com a família por causa da igreja. Ah, mas é tanta coisa que tem que fazer. É a mulher de Cristo. Não é tu, a mulher de Cristo. Ah, tem que cuidar, vamos cuidar, mas a gente precisa gerenciar tudo isso. Porque hoje em dia a gente tem visto, eu vi esses dias uma cena que doeu no meu coração. Nem comentei nem nada em termos de rede social. Registraram uma foto de uma pastora momentos antes dela pular de um viaduto. E embaixo era uma avenida de muito fluxo de carro. O que é que está acontecendo que os pastores estão se suicidando hoje? Homens e mulheres. Falta tempo de qualidade. E aí, para encerrar, eu queria que você abrisse junto comigo em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. E com essa daqui, eu quero terminar. Texto, 80% dos textos que foram lidos aqui estão completamente descontextualizados com um evento de casais. Mas Deus faz isso até para provar até onde vai a nossa sensibilidade.
Não, o que eu estudei no seminário dos serafins diz que isso aí você já matou o Espírito Santo. O que o Espírito Santo queria fazer por você. Não tem mais aquele fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então a gente vê, 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 38, diz assim: Eliseu voltou para Gilgal, enquanto havia fome na terra. Deixa eu contar o texto para vocês aqui. Você anota aí lá em casa, para a gente adiantar. Eliseu volta para Gilgal e está lá junto com os profetas. Aí ele pega os discípulos dos profetas e diz assim: alimentem os filhos dos profetas. Aí o que acontece? Os discípulos dos profetas maiores saem para pegar alimento, para fazer uma grande sopa, um ensopado, né, para aqueles jovens, e eles não percebem que eles pegam uma abençoada de uma planta chamada colossíntidas. Isso aí era como se fosse um pepino selvagem, cheio de toxina e cheio de veneno. E aí, quando os jovens filhos dos profetas estão lá, chegam os discípulos dos profetas e jogam tudo na panela, e o cheiro sobe, e todo mundo com fome. Oh glória, como o jantar que vai ter daqui a pouco, esse pastor não para de falar. Então, oh glória, que cheiro maravilhoso. Aí pega-se a panela, distribui-se, e quando os jovens começam a comer, alguém grita: a morte na panela. Vamos entender esse texto e o contexto de uma reunião de casais. Os profetas estavam alimentando os filhos dos profetas, quer dizer, estavam alimentando a geração seguinte. O que é que temos colocado na panela da geração seguinte? Há aqui um grupo de jovens ali sentados, estão todos com megafone, escutando Sara Farias, estão com ponto eletrônico. Vocês não podem ver porque a coisa tecnológica hoje é muito forte. Os jovens estão ali com ponto eletrônico, escutando Sara Farias, escutando tantas coisas, não estão ouvindo nada do que a gente está falando aqui. O que é que estamos colocando na panela da geração seguinte? Jovens que na sua casa vão crescendo, vendo os seus pais se degladiarem e o diabo injetando nos seus corações um pensamento: eu não quero me casar para ser assim. Eu não quero, isso é família, nunca tive família. Hoje mesmo nós estamos sendo testemunhas de um assassinato brutal, terrível, onde um homem mata o pai, a mãe de um jovem que estava tentando namorar sua filha. E o que é que doeu na minha alma? Foi ouvir aquela jovem dizer assim: eu nunca tive uma família. Eu olhava para a família dele e dizia: eu quero ser um filho, eu quero ser uma filha de vocês. E os pais dele, enquanto viviam, diziam: você já é uma filha nossa. Quer dizer, o que é que está sendo colocado na panela da geração seguinte? Jovens que estão dizendo por aí: eu jamais quero ser pastor, não quero ministério, eu quero qualquer coisa, quero ser dentista, médico, psicólogo, quero ser o que for, mas pastor não, por conta de tanta coisa que está se vendo por aí. E aí a gente termina vendo que Deus não quer que a gente caia nessa armadilha. Por isso ele decide acender essa luz e dizer: olha, tem dracmas que caíram, não siga sem achar essa dracma, porque o dano, ele é muito sério. Amém? Amém. Vamos ficar de pé nessa hora.